Edilson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Edilson Lino convida. Olá, galera, hoje nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de algo que o mundo inteiro ainda não conhece, mas quem conhece sabe a importância que tem e quanta vida dá a qualquer tipo de evento, de apresentação. Já está aqui com a gente o VJ Kai, ou seja, o Caetano Brito. Ele é especialista em videomapping. Vamos conversar com ele. Caetano, muito prazer, muito obrigado por você estar aqui conosco. Mas para quem nunca viu, nunca ouviu falar, o que é videomapping? Pois é, então é isso. É uma arte que é recentemente nova. E assim, o que acontece? Basicamente é a arte de você projetar imagens por cima de estruturas como prédios ou estruturas que têm uma volumetria, podem ser caixas, podem ser coisas circulares, mas é uma arte de você criar imagens que interagem com essa arquitetura, com essa volumetria na vida real. É diferente de uma tela que você geralmente tem uma imagem que você projeta ou passa num telão que ela é uma tela quadrada. A arte de videomapping, ela procura interagir com a fachada, o mundo real, né? O mundo tátil, né? Como poderia ser uma fachada de um edifício, ou como eu comentei, poderia ser uma outra estrutura que tem um volume, né? Na presença da pessoa. Então as pessoas elas vão assistir essa projeção, né? Esse videomapping que a gente chama, e por exemplo, talvez na frente de um edifício. Então elas estarão na rua e elas vão ver isso durante a noite, está sendo projetado, e elas vão enxergar essa arte acontecendo em tempo real nessas estruturas, como eu comentei. Que legal. Então quer dizer que qualquer artista que tem uma ideia de passar alguma ideia para o público, passa para você que é um especialista em videomapping, você vai adequar aquela arte com a sua arte, que não é tão somente luz, iluminação, é também arte. Então você vai adequar a mensagem na arte e, sobretudo, em qual local você vai projetar. Pode, como você falou, pode ser num prédio, pode ser numa igreja. Aí você se adequa ao local de projeção. Exatamente. A gente faz a criação já pensando entre a mensagem que você quer passar, a mensagem da arte. Pode ser... geralmente os artistas que criam, né, que trabalham nessa área, que são chamados VJs, né, eles criam as suas próprias artes visuais baseadas na sua intenção, né, determinado qualquer que seja a sua intenção, e aí ele aplica isso, só que ele vai buscar a relação visual da arte junto com a estrutura física onde é que você está projetando. Tem também, claro, a gente também muitas vezes trabalha assim em parceria com outros artistas, por exemplo, um artista de criação de pintura, algo assim, e também ou então também artistas de criação musical, porque a projeção ela tem um acompanhamento sonoro também, né? Então ela vai trazer essas emoções tipo, junto com a parte física da onde está sendo enxergado isso. Então não é somente a imagem por si, né? Não é somente a tela do que você está enxergando. Então tem a parte viva da onde você está enxergando, que é a estrutura. Então a gente vai intercalar essa criação baseado também nessa estrutura. O que é aquele prédio, como é que aquele prédio está colocado, né? Quantas colunas ele tem, e muitas vezes também qual a história desse prédio, né? Se a gente está ali está trabalhando dentro de uma igreja, né? Na fachada de uma igreja, ou como já teve festivais que trabalharam, que foram projetados imagens teve no fórum. Então, assim, querendo ou não, invariavelmente a gente vai trazer os elementos que foram, né, criados ali naquela construção daquele prédio. A gente vai ressaltar a vida desses elementos, como, por exemplo, colunas, quantas janelas. Então, se a arte ela é de qual período da criação, se ela é barroca, o que quer, né, qualquer uma dessas características, isso também é levado em conta nessa criação. Você conta uma história através das imagens que vocês projetam aí em qualquer estrutura, né? Eu diria seria mais ou menos dentro do movimento hip hop, tem uma vertente que se chama grafite, né? Sim. Então, os grafiteiros, se assim eu posso chamar, eles vão lá e colocam em alguns muros, algumas paredes, a arte e o recado que ele quer dar daquela arte. Sim. Aí você pega isso e dá uma vida. Seria mais ou menos isso? Exato. Pô, você fez uma relação muito boa. Exatamente. Assim, o pessoal que cria, né, grafites e pinturas de rua, né, no urbano, né, na cidade,
É isso, eles têm uma interação ali com aonde eles estão grafitando, criando, né? O muro, onde é que seja, onde é que eles estejam criando. A gente também faz essa criação, a gente chama de pintar a estrutura com luz, né? A gente está pintando as fachadas, só que com luz, e é durante a noite, é um momento que acontece, as pessoas enxergam e depois tudo se vai, né? Porque era só projeção. Então, Caetano, o que a gente vê, por exemplo, agora que vai chegar a época do Natal, né? Algumas igrejas, alguns prédios projetando a história do Natal, do nascimento de Jesus, aquilo ali é videomapping. Também, exatamente, sim. Quando você vê essas criações que são feitas em edifícios, enfim, no Natal realmente tem bastante criação que acontece, tem bastante videomap que eles, por conta dessa inclusive nos interiores também a gente tem tido uma busca muito grande das cidades, querendo trazer uma novidade, né, para os habitantes, tipo, além da decoração de Natal que se tem, o pessoal tem buscado para a gente criar é mais uma atração, né, para as pessoas da cidade, assim, é uma coisa bem impactante, as pessoas se emocionam, porque realmente uma coisa, tipo, emocionante mesmo pela dimensão, né, então você tem prédios enormes, então quando a gente está projetando, por exemplo, durante a noite, você pode criar animações que eles vão desconstruir o prédio, construir, ou então tornar ele totalmente diferente com outros tipos de pintura, outros tipos de elementos. E você pode botar elementos também, assim, que eles parecem que estão saltando da tela. Então, elementos que passam na frente do prédio. Então, isso cria uma ilusão de que algo está acontecendo, assim. É bem mágico, assim, o que acontece. Legal. Essas criações, normalmente, é do VJ, como é você, que eu te passo uma ideia e você cria em cima da minha ideia, ou você é só aquele que projeta, a ideia foi criada por outro artista? Não, então, ou você é o completo, o VJ é um completo? Isso, o VJ geralmente ele é um artista completo que a tela dele são projeções. Podem ser como no videomapping, ou podem ser também, por exemplo, a criação do VJ, né? A operação do que o VJ é, do que o VJ age, pode ser tanto o videomap, que é uma arte específica, e também podem ser projeção para acompanhar eventos, shows. A gente mesmo eu tenho uma empresa Voxel que a gente trabalha, a gente faz criações assim para eventos de premiação, ou mesmo a gente faz o Réveillon da cidade, eu e Dexter, que é VJ Dexter também, nós fazemos a criação, a operação visual do palco do Festival Festival Virada, que é da cidade de Salvador, da prefeitura, que já acontece, acho que tem uns quase 10 anos. Quem faz tudo aquilo é você, sua empresa. Exatamente. Nós muito fazemos legal, parceria muito legal. E a gente trabalha com isso há muito tempo. Então, assim, além do videomapping, o VJ ele trabalha com essa parte também de criação visual para acompanhar eventos, shows e tal. Mas, assim, aí o VJ, geralmente, ele tem a sua criação. Muitas vezes ele é contratado para fazer a criação, desde o começo, né? Então, assim, ele cria arte também, né? Ele vai ter inspirações em determinados... por exemplo, se eu vou fazer numa cidade, eu vou ter inspiração, vou buscar saber da história da cidade para fazer a minha criação. Mas a gente, geralmente, o VJ, ele é um artista que ele é contratado para fazer a sua criação visual e apresentar para o público. E normalmente você tem, de todos os seus clientes, assim, aprovação total, porque os seus trabalhos são muito bons. Agora vai aqui um depoimento meu, tá? Eu fiz uma palestra no ano passado, Sim. Lá no SECBA. Muito bom. E você fez aquela projeção, aquele videomap que eu diria para você foi o ponto alto da minha palestra, né? Porque as pessoas são visuais, auditivas, outras sinestésicas. Então, nós atraímos todos com o visual, que você fez um videomap espetacular, o auditivo, porque você colocou som em algumas coisas, e também o sinestésico, que até se sentia lá dentro daquela projeção. O videomapping, Caetano, tem muito tempo já essa tecnologia? Tem quanto tempo? Então, eu não vou saber te dizer exatamente quanto tempo, mas ela é relativamente recente mesmo, assim. É tipo assim, o videomap ele foi uma expansão da criação do que o VJ fazia, que os VJs eles vieram... Invariavelmente, a maioria dos VJs vieram de uma cultura de festa, muitas vezes em festa de música eletrônica. Então a gente criava imagens para acompanhar, era uma coisa bem underground, assim, o VJ, né? E aí a gente criava imagens para acompanhar os eventos, as festas e tal. Só que aí essa técnica de você fazer uma interação com uma arquitetura, né, tridimensional, como um prédio ou outros elementos, com o avanço da tecnologia e também pela dedicação de muitos desses artistas DJs que também são técnicos programadores, né, pesquisa, é uma turma que, tipo, se dedicou muito a uma pesquisa de como desenvolver as próprias tecnologias do que eles trabalhavam, e aí foi chegando
nessa questão de conseguir fazer projeções grandes em prédios, por exemplo. Então isso teve um destaque muito grande, hoje em dia tem crescido bastante. Aqui na cidade a gente tem vários artistas VJs que são ótimas pessoas, representantes muito bem dessa arte. Então assim, ele foi se expandindo e hoje está ficando bem, bem popular. As pessoas estão, por isso que até, por exemplo, a gente está tendo essa conversa aqui para as pessoas entenderem, muitas pessoas já viram, já presenciaram esses videomappings, essas projeções, só que realmente assim, é difícil às vezes até das pessoas se compreenderem assim, né, como é que se dá a parte técnica, porque isso realmente causa uma curiosidade nas pessoas, né? Pô, como é que está acontecendo isso? Como é que esse prédio tá inclusive a mim, isso? causa uma curiosidade muito grande. Exato, a todas as pessoas. E por ser uma arte relativamente nova, ela realmente é isso, é complexo até de conseguir explicar, a pessoa tem que presenciar. Tem o festival, o SSA Map, que acontece em Salvador, um festival que já se tornou um dos maiores do país, que tem feito ações incríveis pela cidade, né? Todos os anos. Já fizeram projeções no Castelo Rio Branco, no Fórum Rui Barbosa, projeções imensas, então, assim, com muito público. Então, muita gente da cidade já deve ter presenciado, participado. Com certeza. Agora, Caetano, uma dúvida. Quando você projeta um videomap num prédio, na rua, na cidade, etc e tal, você projeta apenas para demonstração, para que as pessoas, ou já foi contratado pela prefeitura, você Não, apenas... sim, exato, assim, começou toda essa movimentação começou de forma artística, underground mesmo, mas hoje em dia ela cresceu e ela conseguiu se expandir muito por conta do interesse, querendo ou não, das empresas que querem esse tipo de material como promoção, né, para trazer destaque. Então, assim, isso trouxe um retorno, né, financeiro tanto para as pessoas que trabalham com isso, como para as empresas que têm os equipamentos, que são equipamentos caros para fazer essas projeções de grande alcance. A gente tem uma empresa muito boa em Salvador, a Projet, que as pessoas são parceiros, eles são muito parceiros, então assim, eles têm os projetores que são os necessários para a gente projetar. Então, assim, antigamente a gente não tinha na cidade esse tipo de equipamento. Então, assim, com o interesse comercial, né, desse tipo de arte, isso conseguiu desenvolver, né, a gente conseguiu desenvolver essa cultura, essa fazeira, os profissionais começaram a se multiplicar, e assim, mas basicamente a gente tem uma ação de projeção de arte, tem uma ação de projeção de encomenda de empresas que querem que a gente faça algum tipo de ação que, querendo ou não querendo, é arte, tá com a arte envolvida, porque é para trazer uma beleza para os prédios ou para algum tipo de ação que essas empresas estejam fazendo. Então tem esses dois caminhos, a gente faz enquanto arte mesmo, mas assim, é um trabalho custoso, é caro. Então é como nós falamos ainda há pouco, né, no movimento hip hop, que tem uma vertente que é o grafiteiro, né, que é o grafite. Então os grafites utilizam um muro qualquer, com ou sem permissão, vai lá e monta aí a arte dele. O videomap, na verdade, você fez, respeitando as devidas proporções, vocês idealizam uma história, pega um prédio comercial ou um prédio público e vai lá e projeta para as pessoas verem e tomarem também, e terem curiosidades. Sim, né? É público, é uma ação voltada para trazer público mesmo. Hoje em dia, tipo, como eu comentei, o festival do SSA Map, que é importante na cidade, ele é um festival que tem um apoio da prefeitura, porque além de patrocinadores, né, não sei quais são os patrocinadores, mas são patrocinadores importantes, por conta que esse tipo de ação acaba trazendo mais uma atração para a cidade, né? Então se torna um lugar de atração turística mesmo. Tem festivais importantes como o Festival das Luzes no Sudeste, que tipo as pessoas marcam durante a semana para ir visitar a cidade para participar desse Festival das Luzes. Esse Festival das Luzes já é um festival de videomapping, mas também tem outros tipos de instalações de arte com luz, e se torna assim não sei se são 2 ou 3 noites ou uma noite, mas é com visitação, já passou em Fantástico, matéria em Fantástico, assim, com visitação de muita gente que vai para ver, porque tá lá. Então, assim, isso é atrativo para a cidade do ponto de vista turístico, e para a população que já é da cidade também ter alguma coisa, né, de tipo diferente, de incrível para acontecer na cidade. Nós estamos falando aí de algo macro, né, dos governos, prefeitura, estado, federal, etc e tal. Mas com todo esse trabalho, essas projeções, você acaba estimulando o mercado paralelo, que é o mercado de empresários, o mercado privado. Sim, então, é até bom que as pessoas saibam que agora, por exemplo, época de Natal, eu quero fazer um comercial
da minha empresa, da minha fábrica. E eu conto essa história em poucos minutos através de videomap, né? Sim, com certeza. Tem essa busca, né, dessa parte de comercial com diversos objetivos, né? Seja para, de repente, trazer uma ação para enaltecer um evento, seja para uma coisa específica, uma comemoração. Então, assim, você pode, tipo, contratar e aí, de repente, por exemplo, eu quero fazer uma ação na cidade para promover determinada questão que eu estou querendo da minha empresa. Então, você vai contratar esse profissional, que é o VJ, para ele organizar tudo e criar arte, criar junto em conversa, né? Tipo, o que você quer apresentar? Quer contar a história da empresa ou quer contar uma história? Quero que fale da história da cidade, do estado. Então, assim, aí ele contrata o profissional, o VJ, e o VJ com a criação de arte também contrata as empresas as empresas são grandes, é uma ação grande para você fazer um videomap desse tamanho, né? Dependendo se for dá para fazer coisas menores, mas tem coisas muito grandes, como a aparição do Cristo Redentor, que as pessoas já viram. Então, assim, isso traz movimentação para as empresas, são diversas empresas, então traz movimentação. Tem empresa de gerador, tem empresa dos aluguéis de equipamento, tem a de logística, tem das pessoas que, se vierem pessoas de fora, vai tipo, hotel e tal, movimenta muita coisa, assim, é uma coisa que se torna, é uma ação, é uma arte que ela foi expandindo e que se tornou algo grande, assim, que dá para por isso que tem muito interesse, por isso que as coisas têm acontecido, né? Tipo assim, essa Vamos atividade aqui de ação. popularizar as perguntas, até para as pessoas leigas, assim como eu sou, nesse assunto, possa ter uma visão mais ampla, né? Certo. Vamos lá, vamos dizer que eu tenho uma empresa, uma fábrica de um determinado produto, eu quero contar a história daquela fábrica, inclusive enaltecendo o meu pessoal que trabalha, Claro. o produto, etc. Tal. Aí eu te encomendo, dou um briefing, Isso. em cima daquele briefing você vai criar a história, inclusive ali também já dizer qual o tempo que vai ser de exibição. Isso. E aí a segunda parte, ou a terceira, onde que eu vou apresentar? Eu vou escolher um prédio qualquer, tem que pagar, tem que ter a autorização da prefeitura, como é que funciona essa parte? Então é isso, tem diversas maneiras, né? Mas assim, em geral, quando você vai fazer qualquer tipo de ação na rua, você precisa de autorização, ainda mais se for colocar, por exemplo, gerador lá de fora, né? Porque você vai estar ocupando um espaço público, porque você está na rua, a gente geralmente você posiciona os equipamentos, os projetores de frente para o prédio. Essa escolha do prédio depende dessa conversa, depende também o próprio artista, o VG, ele pode indicar, né, se for essa questão. Eu queria fazer uma ação em Salvador, que tem uma representatividade. Agora mesmo nós fizemos uma ação de promoção que aconteceu no Elevador Lacerda. Foi uma agência grande que atende uma marca grande e contratou a gente para fazer uma promoção desse evento específico dessa marca. E a gente fez no Elevador Lacerda. Mas a gente tinha que ter autorização, porque ele é um monumento público, então tem algumas regras, por exemplo, não podia aparecer, por exemplo, logomarca, nesse caso específico, por conta do produto da empresa. Então a gente fazia uma coisa, por isso que a arte é importante nesse momento, porque a gente fez uma criação artística do que era a promoção do que eles queriam desse evento, sem necessariamente parecer a marca da empresa. Mas, então por isso que a arte nesse lugar não é simplesmente uma questão técnica de criação, porque as pessoas que estão lá para ver, elas querem ver coisas bonitas, magníficas. Então, aí você faz essa criação, mesmo que seja uma criação de promoção de um determinado produto ou empresa e tal. Então, nesse caso, meu querido Caetano, esse trabalho que vai ser exibido, exposto em determinado prédio, em determinado local, ele tem um tempo, normalmente é à noite, e tem um tempo de exibição, né? E vocês colocam esses equipamentos. São muito grandes esses equipamentos? São, para prédios grandes, são equipamentos grandes. E tem que ficar o operador lá. Assim, nós somos basicamente os operadores, criadores, a gente também opera, a gente faz, mas assim, geralmente a prática é assim, a gente monta num dia anterior, provavelmente, uma estrutura que a gente chama de estrutura de Q15, Q30, que é uma estrutura para sustentar os projetores. São vários projetores, os projetores são grandes, são projetores caros, tudo é muito... quando você vai fazer coisas grandiosas assim, as coisas se tornam grandiosas no sentido de custosas, né? Então, assim, a gente monta as estruturas, isso eu estou falando de coisas grandes, mas a gente tem também a maneira de fazer isso de coisas... de proporções menores, né? Tipo, dependendo do prédio, se for, por exemplo, um prédio menor numa praça, é uma outra coisa. Mas assim, falando de coisas grandes, é assim, a gente monta no dia anterior a estrutura, bota os equipamentos, testa tudo, deixa lá de um dia para o outro, no outro dia está marcado com o público, né? Na agenda para acontecer esse evento, e o público vai e assiste. E geralmente isso passa
durante geralmente uma apresentação dessa, assim, não é muito longa, entendeu? A gente pode, geralmente é uma apresentação de 10 minutos, porque é muito trabalhoso fazer essa animação, né? Então, se eu contratar uma coisa dessa, por exemplo, para botar essa minha fábrica suposta que eu estou falando aqui, eu tenho que contratar a sua empresa e ali no contrato eu vou dizer quais os dias e horários que vão ser exibidos. Cada exibição... É isso. Geralmente, por ser uma questão assim, tem esse custo, a gente... Geralmente a gente a gente faz uma apresentação de 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo, assim, por conta de custo. Mas já teve casos que a gente foi contratado para deixar uma instalação fixa numa cidade que ficou lá 20 dias e tal. Até porque, Caetano, por exemplo, falando dos empresários, né, da sociedade privada, eu quero fazer um comercial da minha fábrica, como eu falei, e 1, 2 dias só, 20 minutos, não vai fixar. Então é isso. Não é, quando eu falo assim 10 minutos, 10 minutos é quando a gente faz a contar a história. Mas geralmente também depois que conta a história, que as pessoas chegam para assistir, porque as pessoas não vão ficar, tipo assim, é difícil você chegar lá e manter, vou contar uma história de 1 hora, as pessoas assistirem. Claro que não. Então assim, uma história que contada, que tem, tipo assim, o prédio apaga, aí começa a trilha, aí surgem as primeiras animações, aí conta essa história inteira, isso geralmente dura esses momentos aí, 10, 20 minutos, mas... A repetição, eu estou falando da repetição para outro público. Isso, existe a repetição, a gente pode fazer sessões no mesmo dia ou em vários dias separados, e também tem um momento também de ficar lá, assim, por exemplo, uma projeção de pintura, uma parte mais de arte, assim, esperando o momento acontecer, chegando o público, e aí a gente vai, paga tudo e começa. Aí começa a apresentação, as pessoas assistem. Apesar de você ter os equipamentos lá projetados para aquele prédio, mas seus operadores fazem isso remotamente ou no local? Não, no local. Somos nós, os operadores é o VJ. A gente tem, claro, o apoio logístico da empresa que tem os equipamentos, a gente monta tudo, mas o operador o VJ é como um DJ. Ele chegou lá no momento, agora vamos soltar a música, só que a gente solta os visuais, as imagens. Que legal. Então isso que acontece, por exemplo, na abertura dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Tem aquelas projeções lindas e que vocês ficam paralisados em ver tanta beleza, tanto jogo de luz. Aquilo é videomapping. Também, sim. Se for exatamente... Teve a abertura das Olimpíadas. Foi no Brasil, a última Olimpíada, não a última, mas a Olimpíada que teve no Brasil, sim. O pessoal fez um uso grande de videomap na abertura. O pessoal projetou no estádio, no chão, na plateia, diversas criações, enquanto tinham bailarinos interagindo com essas projeções, tinham bailarinos que saltavam de imagens que estavam sendo passadas, essas imagens estavam contando a história tinha uns elementos da história do país, da criação do Brasil, e isso é um grande espetáculo, né? Então isso é usado, essa técnica, ela é usada também dessa maneira, não somente ela, mas assim, em conjunto com dança, com música, então ela complementa isso. Então é uma expansão do cinema, de certa forma é um cinema expandido, porque você está contando uma história, só que você não está mais dentro de uma sala de cinema, assistindo uma tela, você está enxergando uma história ser contada em outro tipo de tela, seja num prédio, seja no chão, seja numa água, tem diversas vertentes dessa técnica de videomapping. Ô Caetano, vamos lá, o cidadão encomenda para você uma arte dessa para falar da empresa dele, da escola, enfim. Sim, exato. Depois que acertou tudo, você faz a projeção e tal. Mas ele quer ficar com aquele arquivo guardado para o ano que vem, que vai ser a mesma história. Esse arquivo pode ser passado para ele ou é outra? Depende do contrato que você fizer, mas assim, é muito difícil de você conseguir repetir a mesma projeção, porque você calculou tudo muito especificamente para aquele dia. Tipo, a posição dos projetores em relação ao prédio, isso tudo foi calculado e foi criado de acordo com esse pré-planejamento. Mas que ele queira projetar no mesmo prédio ano que vem? É possível de ser usado, mas você vai precisar contratar a empresa, a pessoa de novo da mesma maneira, porque não é uma coisa que você chega lá e monta e sim, mas aí já pula uma etapa, já está pronto. Estaria pronto. Só para fazer a veiculação. Estaria possível pronto. Isso? É possível, de certa forma é possível. E, claro, só que você vai precisar talvez você vá pular a etapa da criação dessa... Sim, porque é a mesma mensagem. Se for exatamente o mesmo. Agora tem essa questão, é difícil, tem que ver da maneira
maneira que for criada pode ser pensado assim, já para assim, ó, vamos fazer dessa maneira para o ano que vem a gente fazer exatamente dessa maneira. Então, Uma isso coisa tem que ser- institucional, que se vê para todos os anos. Exato. Você pode, tem como reaproveitar o material, mas é isso. É sempre uma outra jornada de montar e criar e fazer toda a testação. Você vai pular talvez essa etapa. da Então, se a criação. gente pensar aqui, por exemplo, em um videomapping para o Natal e para o Carnaval. Para o Natal é sempre o mesmo tema. Para o Carnaval, cada ano tem um tema diferente. Então, para o Natal poderia até arquivar. Para o Carnaval não, porque esse ano eu falo de uma coisa, ano que vem eu falo do outro. Então, mais ou menos essa coisa funciona assim. Exato. Assim, tem uma questão que, assim, quando a gente fala, por exemplo, fazer uma criação de Natal, que talvez seja isso seja um videomapping contratado especificamente, não, a gente quer um para Natal com tema natalino. Então, mas tem a criação artística do VJ, que ele vai pensar, né, esse ano quero enaltecer mais esses elementos, quero trazer esse tipo de interação com o prédio. Talvez numa outra vez ele vai repensar em outras maneiras de trazer essa mensagem através de outros tipos de criações, né? Mas é isso, você poderia realmente tem se for uma ação como no Natal, realmente ele tem essa repetição do tema, mas a arte você pode criar ela e diversificar ela de diversas maneiras, né? Como você vai falar sobre isso. Claro. Inclusive, Caetano, então se alguém quiser contratar esse serviço na sua empresa, ele vai falar da empresa dele ou de qualquer assunto que ele queira falar, mas ele quer usar, por exemplo, uma igreja rococó, barroco, enfim, não importa. Primeiro vocês precisam saber se o tema, né, é congruente com o local que vai ser exibido, né, consonante, e você respeitando inclusive a estrutura daquele, se é um casarão, se é uma igreja, se é uma ruína que foi tombada, etc e tal. Isso você que dá ideia, né? Eu quero mostrar, mas eu quero, por exemplo, num casarão que foi tombado. Você, como técnico, vai me dizer se vale ou não. E se você achar que deve, coloca ali. Você tem que respeitar, inclusive, a estrutura, a história do local que vai ser exibido. Sim, é isso. Quando a gente vai criar, a gente leva em consideração essas questões também. E a gente também, a parte arquitetônica muito, né? De como aquele prédio foi criado. Porque o interessante dessa técnica do videomap, especificamente falando de prédios, é você fazer uma interação da sua criação com a fachada, né? Com as janelas, com os detalhes, respeitando, inclusive, a história, né, do monumento. Tem a questão, porque é muito interessante você trazer, né, essa relação do que é aquele prédio por conta de aprofundar, né, a sua própria criação nessa igreja, por que não, né, talvez trazer a história do como ela foi construída, do que aquilo ali permeia. Nós fizemos agora Botou o exemplo do elevador para ele comentar. Você tem aí? Tem. Inclusive nós temos aqui, vamos exibir aí agora, o elevador Lacerda, né? Que vocês fizeram essa projeção de videomapping. Uma beleza, né? Olha aí, vocês estão vendo aí essa maravilha de arte, que é o videomapping. Agora quem é esse pugilista aí, o Popó? É porque Só promover uma luta que não deu muito certo. Exato, foi exatamente. Foi para promover exatamente essa. Esse é essa. videomap, é o trabalho aqui, ó, do Caetano. Ele é VJ. Eu Olha e só que Dexter, legal. só para comentar, essa criação foi minha, VJ, Caetano. Metanol, não amargou. Foi uma criação conjunta minha e de Dexter, que a gente trabalha junto, que é a pessoa que inclusive eu trabalho junto lá, é parceiro, tá na nossa empresa, lá do Réveillon também. A gente fez essa criação. Isso daí então foi assim, a agência que atende esse cliente buscou a gente pra gente fazer. Esse que não pode ter a marca, porque até agora eu não vi. Não tem marca, exatamente, não pode passar marca. A gente sabe o que é, mas a marca sabe o que não é. tá aí, né? Isso mesmo é uma frase. Esse é um E slogan. também não vamos falar que não tá pagando a gente. Exato. Pois é. Exato. Então, não podia passar a marca também desse cliente especificamente, mas isso isso, tem os slogans, né? Tem as falas e tal. E aí é isso. Então, esse é um exemplo de ação feita para fins comerciais, mas tem a arte, você vê que tem diversas Inclusive é muito impactante, né? Chama Exato. atenção. Não existe a possibilidade de alguém passar pela porta do elevador Lacerda com o videomap sendo exibido, dele parar para olhar, né? É ao vivo, claro o tamanho, né?
em tempo isso lá, durante essa apresentação disso, tinha também eles criaram um espaço da promoção do evento, que tinha público lá embaixo, eles, enfim, fizeram uma área lá, e aí, então, assim, tinha público para assistir, era um momento que eles chamavam. Olha só que coisa linda, ó. Esse daí foi uma criação que a gente fez... Onde é essa igreja, hein? Isso é a Igreja da Barroquinha, isso é uma igreja da Barroquinha, isso foi, eu não vou me lembrar agora qual foi o evento. Barroquinha, Salvador, Bahia, galera. Exatamente. É um bairro aqui em Salvador, Bahia. Exatamente, ali no centro da cidade, Espaço da Barroquinha. Não lembro exatamente o que era esse evento, mas também era um evento também que a gente fez uma criação para acompanhar esse evento que estava acontecendo dentro da Barroquinha. Era uma finalização. Então acho esse evento era um evento público, né? Ele a prefeitura era um evento público, era algum tipo de... E aí era durante esse evento estava sendo exibido essa projeção lá em cima, tá vendo? E isso acompanhava... É muito bonito, é muito bonito. Acompanhava essa... Agora, respeitando as devidas proporções, é claro que um trabalho desse exibido em um determinado local, numa praça, eu diria que ele tem 100% de audiência, né? Então, ele é bem maior do que até uma televisão, que a televisão, apesar do público que tem, mas tá ligado ali, mas o Ibope está dizendo que tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Exato. E aqui tem 100 pontos, meu amigo, 100%. E exato, e além do dia da exibição, você ainda gera um material de promoção de pós, né? Você registra aquilo, o outro lá, o exemplo do Elevador Lacerda, claro que ele foi filmado, tinha imagem de drone, depois eles fizeram várias promoções da imagem do evento do que a gente projetou. Eles filmam isso e isso você consegue postar e ter engajamento, porque é uma coisa bacana de ser assistido. Mas aí é onde? Isso aqui é um trabalho que a gente fez, eu e Pico Garcês, isso no restaurante Amado, Salvador, que acabou de abrir. É um restaurante que acabou de abrir. Lá embaixo na Contorno? Não, esse tá lá no Salvador Shopping. Então, no Salvador Shopping, o Amado então, lá. assim, isso é uma criação feita vai ficar fixa lá, instalada. Então, assim, Era aquela minha pergunta, se podia deixar fixa isso. Nesse caso pode. Nesse caso foi... Aí tá no restaurante Amado. Isso, e nesse caso aí foi a gente fez uma consultoria, criamos um material, esse material foi com direção de Pico Garcês, e a gente fez isso e vai ficar lá instalado para sempre. E tem um conteúdo que esse conteúdo vai ser transformado durante o passar do tempo. A gente vai poder colocar outros conteúdos dentro dessa criação. Isso é uma tela que fica lá fixa, um espaço grande, assim, em volta lá E você vai renovando o conteúdo. E a gente pode renovar o conteúdo. Isso seria, no caso, aí a contratação, ou seja, fez a criação geral e no conteúdo, cada vez que você vai criar novos conteúdos, novos acertos, né? Novos acertos. É como a galera que faz jingle, né? Faz um jingle para ser exibido aí em um determinado tempo, dali se vai repetir, tem que ter aí um upgrade no pagamento, não total que foi feito, mas um percentual. Exatamente. Bem como o videomap. Então, exatamente. Quer dizer que essa conversa nossa aqui pode ser que você não vai abrir a cabeça aí de muita gente e os olhares para essa tecnologia que está aí bombando e não está chegando no conhecimento de muita gente, né? Exatamente, é isso. Ela tem se expandido e tal, mas é interessante que se expanda mais, que as pessoas que buscam fazer um evento, fazer uma promoção ou fazer uma ação específica sem também fins de comerciais, mas também com fins comerciais, tanto faz. Mas é uma ação de arte que traz uma novidade para o público, tem alcance, o público acha isso incrível, tem o alcance depois na internet, isso engaja muito as pessoas quando vê as imagens. A gente fez trabalhos já em cidades do interior, a gente fez diversas cidades do interior da Bahia, então assim, tem uma busca. Existe uma dificuldade talvez de uma questão de aprovação, de orçamento, que as pessoas, por não conhecerem, não entenderem ainda, tem essa questão, mas existe maneiras de você conseguir realizar isso. Pode ser, quando eu falo assim de orçamento, é quando você vai fazer coisas muito monumentais, como a gente quando fala de um elevador Lacerda, mas existem maneiras disso ser feito de maneira mais contida, mais reduzida, talvez numa... Fundo de palco de show. Fundo de palco de show, não, exatamente. Do show, claro. Exato, dependendo também de igrejas que são menores mesmo. Eu já fiz trabalhos, a gente fez trabalho em Praia do Forte, que a igrejinha era uma igrejinha bem pequena lá, então assim, é uma outra dimensão das coisas.
E também tudo depende, né, de quantos dias são, qual é o interesse dessa ação. Mas eu espero que as pessoas, e que eu acho que vai acontecer, as pessoas vão buscar mais, porque é uma expansão da tecnologia, de como a imagem... nós estamos agora num momento que a imagem ela está o tempo inteiro ativando as pessoas, né, com a tecnologia, shows de drone, por exemplo, essas coisas. Então existe um interesse, sim. Rapaz, eu acho muito interessante esse assunto. É como eu falei antes, eu acho que as pessoas não estão tendo acesso a essa informação, porque quem tiver acesso a essa informação do jeito que você está falando aqui, do jeito que eu mesmo já usei no seu trabalho, é fantástico, amigo. Para você colocar agora, fim de ano, por exemplo, nas suas empresas, para contar a história da sua empresa, do negócio que você faz, para você fazer uma homenagem aos seus próprios colaboradores, sobre o fundamento daquela empresa, como nasceu, o que é que representa. Contar essa história bacana em videomap, pelo amor de Deus, é uma coisa que vai trazer muita emoção. A galera vai chorar de emoção em ver a história com essa graça que é a videomap, com essa nitidez, com essa precisão, com esse envolvimento. É realmente uma coisa fantástica. Sim. Como é que faz para contratar você ou contactar pelo menos para saber o que se entrar na minha rede social lá, contar o meu nome exatamente, né? VJKAE, com KAE, tem lá todas as informações e tem também o meu portfólio, né? Visual, tá todo lá. Eu tenho utilizado mais essa plataforma por uma questão que tem funcionado mais mesmo, mas é só entrar lá, falar com a gente, fala com a gente que a gente responde inbox. Eu acho que assim vale muito a pena as pessoas assim, busquem perguntar como é que é, vamos tentar fazer uma análise, porque assim tem um resultado muito impactante, assim, vale muito a pena do ponto de vista do retorno, né, do alcance de público, de promoção, como eu já falei, nas redes, que foi o caso, por exemplo, quando a gente mostrou dessa ação que a gente fez no Elevador Lacerda, teve uma repercussão muito grande, então não foi à toa que o pessoal buscou. Então é isso, tá lá, estamos online, é só falar com a gente. E você atende também outros estados? Cidade atende outros estados? Já foi convidado? Já fizemos, estamos agora não posso falar, mas estamos agora em conversa com uma empresa grande que a gente está estamos buscando fazer uma ação de promoção em várias capitais e em outros pontos importantes da cidade. E também do estado. A gente já fizemos projeção em parede, em árvore, em fachada de prédio, em lado não chega a ser montanha, mas um lago do lado de um grande morro. Então assim, a gente faz... Legal, do lado de um morro, fica legal. Exatamente. Então assim, isso tem aquecido bastante esse mercado. E assim, e as pessoas buscam isso porque isso traz repercussão, né? Então, assim, é uma coisa, como você me falou, impactante, né? É muito impactante. Amigos, vocês que estão assistindo aqui a gente nesse bate-papo, eu fico imaginando, Caetano, eu tendo uma empresa ou tendo uma família grande, sei lá, qualquer assunto, qualquer tema, sim, e fazer um trabalho desse com esse impacto que é o videomap, né, contando essa história. E as pessoas podem filmar e gravar e colocar na rede social o tempo inteiro. E aquele trabalho do videomap que foi por um tempo determinado, saiu daquela projeção do prédio, mas quem filmou, quem gravou, joga nas redes sociais e é muito impactante, quer seja a história da sua família, a história da sua empresa, a sua própria história, uma história que você quer contar, principalmente até as pessoas que queiram fazer campanhas voluntárias, né, de responsabilidade social, como agora nós estamos aí vindo do Outubro Rosa, vai entrar o Novembro Azul, as pessoas querem também falar dessa campanha, né, a vacina contra a polio, outras coisas aí que a gente queira entrar Esse lado, você tocou agora nessa questão de campanha social. Nós já trabalhamos também fazendo ação para trazer, né, visão sobre um determinado assunto. Fizemos uma ação para Change.org, que é uma empresa que faz ações sociais de denúncia ou de trazer algum tipo de olhar para determinada questão que possa ter acontecido. Então o videomapping, a projeção, ela serve para isso, serve para as pessoas passarem na rua e querem se interessarem para saber o que é isso, o que está acontecendo. Então tem isso também, esse lado que dá para ser feito, já fizemos, de campanhas sociais, e o que traz, e a maneira como a gente atua é assim, a gente escolhe uma fachada, a gente faz uma projeção, a gente grava, posta em tempo real nas redes, e também as pessoas que passam
gostam, elas também querem saber, elas filmam. Às vezes a gente já além da ação, a gente projeta o código QR, as pessoas filmam na hora, acessam o site em tempo real. Então funciona muito bem para todo esse tipo de, tanto para as questões comerciais, para as questões artísticas e também para essas ações de publicidade ou então de campanhas, assim, tem um alcance muito grande, porque por se tratar de uma coisa que quando as pessoas veem, elas criam curiosidade. É muito impactante. Impactante, exatamente. O trabalho de videomap é muito impactante. Chega aí um outdoor desse bem localizado, você pega ele, plota todo de branco e projeta videomap, a pessoa vem dirigindo, olha lá, bate o carro, perde e faz um consórcio. E por falar fazer em consórcio, Big, já que você está levando aí para a base do humor, colocar o videomap em outdoor para as pessoas. Big é o nosso Lombardi, ele está aqui, ó. Você não vê, mas ouve. Toda hora ele faz a intervenção aqui e sempre levando bom humor, sempre trazendo piadas, né? Mas esse é o Big, é gente boa. Mas por falar em consórcio, carro e tal, nós já fizemos projeção em carro durante uma feira, tinha uma feira específica, esse material eu esqueci de trazer, mas era um carro que a gente projetava a imagem por cima desse carro, era uma promoção da Jeep, algo assim. E ele estava num ambiente de visitação, as pessoas estavam naquela feira, era uma feira, algo assim, e teve esse momento que elas apagavam as luzes, estava o carro, a gente projetava a imagem no carro, então a roda do carro começava a girar, faziam alguns desenhos no carro, e atrás tinha uma tela que passavam as imagens, então parecia que o carro estava vivo, em movimento, e era uma ação de promoção. É engraçado, isso aí como se fosse desenho animado que passa na televisão, pegaram aquela questão, aquele princípio do desenho animado e projetaram agora, não na tela da TV, mas nos prédios, etc e tal. Exato. E a projeção inversa, que é do carro para fora, que é uma bem conhecida, que é a cabocla lá, né? Correndo. Ah, sim. Do carro para fora. Exato, isso foi uma outra ação que nós fizemos, uma ação muito importante até, que nós, foi uma ação feita para um movimento, o Centro Histórico é Nosso, feito pelo pessoal eu esqueci o nome agora, mas nosso bairro, exatamente, nosso bairro 2 de Julho, que a gente e o símbolo deles era uma cabocla com lança em mãos. Então a gente pensou a maneira de fazer, eles chamaram a gente para fazer algum tipo de, faça alguma ação aí para trazer alguma visibilidade também, né? Mais visibilidade para o movimento. E aí, como o desenho era uma cabocla, o símbolo do desenho do cartaz dele, aí eu fiz, vamos animar essa cabocla, e a gente pegou entramos num carro e a gente colocou o projetor e fomos projetando essa cabocla correndo pela cidade. A cabocla era projetada nas ruas da cidade com o carro em movimento. E ela tinha um movimento de andar, então ela parecia que ela estava correndo nas paredes da cidade. Que legal, então o carro em movimento ali passando. Passando com o projetor, então com o carro estava andando, e ela estava correndo, a gente filmou ela correndo. Então a gente andava pela cidade, ela ia correndo. Que época foi que vocês exibiram isso, Caetano? Isso já tem alguns anos, mas até hoje, durante o 2 de julho, nessa época do 2 de julho, do feriado, o pessoal circula ela na internet. Então, assim, até hoje em dia, acontece pessoas, artistas, políticos, todas as vezes eles postam. Que outras lembranças você tem de outros trabalhos que você fez aí, impactante, além dessa da cabocla? Nossa, esse foi muito importante para mim, por conta dessa questão que tinha quem me chamou nessa época para fazer isso foi a saudosa Ivana Schwarzenegger, na performance. Então essa daí foi muito importante até hoje. É uma ação que foi muito importante para mim. Já fiz ações, eu já fiz projeção, uma vez eu fiz uma projeção que foi muito bonita, circulou num festival, tinha um festival em Cachoeira, chamado Reconvexo, de videomap, muito bacana. Eu fiz uma projeção que eu projetei num cajueiro, e aí o cajueiro ele tem aquela construção do caule, e ele se expande. Então eu fiz uma animação que ela ia construindo, pintando esse caule assim durante a noite. Nossa, ficou lindo isso. Até hoje. Eu fiz projeções também em árvores e tal. Essas assim foram muito da parte artística. Teve também todos os eventos que a gente fez também no Festival da Virada foram bem importantes, porque foi um evento que veio se construindo, isso já tem mais de 10 anos, e assim, um dos primeiros que teve era um grande
um grande contratante, digamos assim, né? Um grande evento. Então, toda a criação visual para esses shows foi muito importante. E é um show, querendo ou não, é um festival importante, é um show importante para a cidade, que é de graça para o público vai. Desde o título, né? Reconvexo, que vem aí do Caetano, que fala de recôncavo e reconvexo. Na verdade, a palavra reconvexo foi criada por ele. Do recôncavo, porque reconvexo não quer dizer nada. É uma criação do artista bacana. Vocês pegaram esse mote aí e ficou muito legal. Sim. Caetano, então quer dizer que já estou aqui pensando um pouco além dessas projeções que vocês começaram a fazer elas de um jeito, foi ampliando, já está fazendo em várias outras possibilidades e oportunidades. Eu estou pensando até o quê? Em festas familiares, né? Que vão fazer em algum lugar e projetar a história da família, alguma coisa. É muito interessante. Isso pode acontecer também, né? Sim. Já fizemos, inclusive. Já fizemos trabalho de arte de criação para casamento, para 15 anos. Fizemos um trabalho que aconteceu no Castelo Garcia Dávila, que tem uma instituição, um instituto lá. Foi durante um festival chamado Festival do Castelo, que esse festival ele acontecia no Castelo, e ele, de certa forma, tem uma criação lá que acontece, que passa pela história, querendo ou não, assim, do que era aquelas pessoas, aquele instituto, né? Então, assim, a gente fazia uma criação que, querendo ou não, ela pode ser baseada nisso, numa forma, a gente pode fazer de um instituto, ou mesmo de uma celebração de uma família, alguma coisa desse tipo. Pode ser numa fachada, mas também pode ser uma criação de algo construído dentro de um espaço, como foi também no nosso evento que nós fizemos a projeção no espaço que a gente tinha lá o SEC lá do exatamente, entendeu? Do teatro. Então é isso, tem como ser feito, é uma possibilidade, traz muito... né, são imagens bonitas, as pessoas no local vão se impressionar, e também as pessoas que estão lá vão gravar, engajam muito, vão postar, e aí vai para as pessoas que seguem essas pessoas, elas vão ver essas postagens, enfim. Claro, ainda lembrando aí da minha palestra, que você foi lá e fez aquela arte com videomap. Galera, primeiro que o teatro é todo apagado. Uma palestra, normalmente, você vai assistir, o palestrante está lá, as luzes estão acesas, né? Nessa que você fez comigo, não, foi o videomap, foi interessante, parecia cinema. Apagaram todas as luzes da plateia e só estava visualizando eu, que estava palestrando, e a história, enquanto eu palestrava, a história correndo aqui nas paredes, no videomap, com muita arte, com muita luz. É como se fosse um filme de cinema, é como se eu estivesse lá apresentando um cinema. Isso. É uma coisa interessante. Eu estou falando isso que eu já fiz aí com o Caetano, dizendo para você que agora que você gosta de fazer palestras, está na hora de contratar o videomap. Os pastores que fazem culto nas igrejas, né, vai sair muito bacana, vai melhorar muito a qualidade da entrega da proposta, né, da mensagem com o videomap. Igrejas católicas, igrejas evangélicas, pessoas vão fazer festa de aniversário, discurso, enfim. O videomap é, de fato, uma coisa que engrandece muito a proposta, a palestra, a mensagem que você quer passar. Exatamente. E a gente cria nesse determinado tipo de evento, né, a gente cria de acordo com a necessidade, né, do que o cliente está precisando contar, como no nosso caso que a gente trabalhou junto. Você precisava tocar em determinados assuntos, preciso que fale disso, desses números e tal, porque a gente precisa passar nesse momento de informação. Então, tudo isso é muito... não é somente a criação artística, mas a gente tem também uma maneira de contar o que é preciso ser contado. Se for uma celebração, ou se for, por exemplo, a gente fez um trabalho que era um evento de fim de ano de uma empresa de biodiesel, que vinha lá não sei exatamente qual era a cidade, mas era lá do Centro-Oeste. E eles vieram para Salvador fazer esse evento de fim de ano, era uma empresa de biodiesel. Eles estavam comemorando um grande ano que eles tinham feito, mas a gente precisou também passar informações que falavam de números, falavam de elementos que eles precisavam que serem exibidos. Então a gente tem essa parte, além da parte artística, também tem essa questão técnica que a gente fala do que precisa ser falado. Caetano, quanto tempo você leva, por exemplo, um cliente quer te encomendar um projeto, né, para um determinado evento que ele vai fazer usando o videomap?
Quando ele te dá o briefing, que você faz a criação, quanto tempo você faz isso para que as pessoas possam até se organizarem, as agendas, querendo fazer alguma coisa do final do ano e não deixar para cima da hora? Quanto tempo? É isso, a gente já fez, a gente sempre quer mais tempo, né? Mas o interessante se puder pedir tempo, nossa, se conseguir falar com meses de antecedência seria ótimo. Mas realmente, assim, a gente consegue atender, a gente tem só um limite, assim, né? 2 dias antes, 3 dias antes, é muito em cima. Esse do elevador Lacerda, quanto Mas já fiz. O da elevador Lacerda foi menos de um mês, foram umas 2 semanas. 2 semanas. Cara, muita coisa você fazer aquele elevador Lacerda, menos de 2 semanas. Acho que a noite e dia você pensando, fazendo, refazendo. Umas 2, 3 semanas. Criar o conceito e depois executar. Exatamente, umas 2, 3 semanas. Nesse caso, a gente tinha um briefing feito pela agência, mas assim, até chegar na realização, que chegue e na aprovação do cliente e tal, então tem esse bate e volta que vai e vem. Então, esse tempo de criação, além do tempo de criação, é importante ter um tempo também para a gente conseguir aprovação, ou então modificar alguma coisa. E o tempo de montagem para exibir mesmo, geralmente a gente precisa de 1 dia, 2 dias antes para instalar os equipamentos e fazer testes e ação. Mas essa parte de criação é interessante, isso o ideal seria assim com talvez um mês, no mínimo um mês, mas claro, se for um caso de emergência, a gente consegue realizar, mas é aquilo, né? Tudo que é em cima da hora também... E pode também não sair com a qualidade bem pensada, olha, né? A qualidade sempre a gente sempre entrega, mas a questão é custo. Não, né? não falo a qualidade, mas a história poderia ter contado com mais calma. A qualidade eu sei que é 100%. Isso, exato. Pô, esqueci do detalhe e tal. Pô, uma semana não tem como, né? Exato. 2 dias não tem como, né? Então, galera, vocês aí, ó, que querem fazer a sua história acontecer e causar impacto, videomap é um negócio. Eu tô te falando porque eu uso o videomap. E o Caetano é especialista nisso. Caetano, uma dúvida aqui que eu tenho. Eu encomendo para você um videomap para projetar num prédio de 10 andares. Certo. E até te dou o prédio e tal, enfim. Na hora que você está fazendo a criação, você tem que ter, de fato, a dimensão do prédio antes. Ou você pode, no aparelho aqui, eu não sei o que chama, no equipamento. Agora eu quero projetar num de 20 andares. O mesmo projeta ou aquele que você fez para um prédio de 10 andares, ele não pode ser projetado nem de um de 9, nem um de 12. Não, exato. Cada criação é específica para o local. A gente faz um trabalho de medida, não tem um trabalho técnico antes de medida, de cálculo de equipamento, cálculo de lente, e também quando a gente vai fazer, para fazer a criação, né? Então, assim, por exemplo, um prédio, às vezes a gente faz um prédio com um projetor, 2 projetores, mas tem prédios muito grandes que a gente vai usar 6, 7, 8, 9, 10, 12 projetores. Então, toda essa parte técnica, ela é feita e criada em cima de análises específicas daquele local. Imagino, aí que fazendo aqui uma comparação entre 2 equipamentos públicos aí, o elevador Lacerda, que tem... Quantos metros tem, Bigo, o elevador Lacerda? Uma porrada. Uma porrada, né? Acho que tem mais de 50 metros aquele lado, sei lá quantos metros tem. Tem bastante, eu não vou lembrar, era para eu lembrar, não lembro. Inclusive lá no meu Instagram, aí o Solino Convida, tem a história do elevador Lacerda, lá eu digo as dimensões dele, quando foi fundado, por quê, quando, como, inclusive o tamanho e tudo, tem lá. Aí o Solino contando história. Eu conto a história do elevador Lacerda. Está lá no meu Instagram. Vai lá e confere. Então, o elevador Lacerda, que é o equipamento público, e também vamos falar do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Então, a diferença é muito grande na questão do tamanho. Então, se você projetou para o elevador Lacerda, não vai servir pro Cristo. Não, a criação não. A criação você tem que fazer específica para lá, porque são medidas diferentes, posicionamento de equipamentos é diferente. E a gente, sempre que faz videomapping ou projeção nesse sentido, a gente faz baseado em cálculos específicos daquele aparelho, né? Daquele prédio, daquele edifício. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui difícil de você responder. Ou não, como diz o Caetano. É caro o videomap? É isso, depende. Tem maneiras dele ser... depende da dimensão do prédio. Pode ser caro, depende também do que você vai criar, da complexidade dessas animações. Aí pode ser caro, mas assim, é isso. Depende, o preço realmente depende muito dos equipamentos para conseguir ser feito determinado edifício. Esse daí é o que vai variar a questão de preço. Mas assim, tudo é a gente consegue, é isso, depende do local, mas a gente consegue fazer coisas que não são extremamente caras, né? Tipo, por exemplo, eventos dentro de um ambiente, como a gente comentou, de festa, ou então de promoção de determinada questão. Tudo depende do tamanho do que você quer apresentar. Se forem coisas muito monumentais, assim,
Isso são preços, assim, depende de quem é o cliente, do que a gente quer fazer. Mas, assim, são preços que a gente consegue flexibilizar em determinados casos. Mas, assim, se você for falar de uma projeção num Cristo Redentor, aí realmente vai ser uma projeção cara. Entendi, claro. No Elevador Lacerda vai ser uma projeção médio, cara. Mas é público, eu quero falar privado mesmo. né? Mas privado é isso. Privado depende do que você queira fazer. Então, tem coisas que dá para você fazer que não são caras. Depende do que seja. Tipo, como a gente está falando, se forem um ambiente para um evento X de uma comemoração ou de um evento específico de uma empresa que não é imenso, não chega a ser tão caro. É uma coisa que dá para ser negociada. É um preço justo, né? Preço justo, E por sim. falar em preço, Caetano, eu quero pedir licença a você aqui agora para falar com quem está nos atendendo. Você que quer comprar um carro a preço justo, sem pagar juros, o caminho certo é o consórcio Chevrolet. Esse sim é o lugar tranquilo, onde você vai comprar o seu carro novo ou seminovo, através do sistema consórcio, sem juros. E para aproveitar a comemoração do consórcio Chevrolet, 47 anos, e a marca Chevrolet tem 100 anos no Brasil. A Chevrolet já tem 100 anos aqui nas terras brasileiras, realizando sonhos, resolvendo problemas de locomoção da nossa população. E nesse aniversário de 100 anos, o consórcio Chevrolet montou um grupo com 100 participantes, ou melhor, com 100 meses, e você concorre a um prêmio de R$100 mil todo mês ou de R$25 mil todo sábado. O importante é que esse carro que você vai comprar no consórcio é sem juros. Se você quiser informação agora, em tempo real, o Juninho vai colocar aqui, o Joãozinho, o QR Code aí, tá vendo? Ó, esse QR Code, você aponta a câmera do teu celular e o seu contato vai cair diretamente na nossa equipe, que vai te dar um atendimento humanizado e te contar como que você vai fazer, os passos que você vai ter que dar para chegar até o seu carro. Primeiro, não tem juros, você escolhe o combo de pagamento, tá? Você pode utilizar aquele seu carro que você está usando, não importa a marca, como lance, levar um troco, pode usar uma parte ou o todo, como você quiser. Tem o lance livre, que você que se limita para dar o lance, e tem o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%, nem mais nem menos. É uma modalidade para que todos possam ter a mesma igualdade de condição. Mas se você não tem lance livre, não tem os 30% do lance fixo e nem tem um carro usado para dar de lance, a gente também pensou em você. Existe o lance embutido, que a gente vai te emprestar da própria carta de crédito um determinado percentual que você vai dar de lance. Ou seja, só precisa da sua boa vontade. Pagar a parcela, entrar para o grupo e ofertar lance do próprio consórcio. Não é do seu bolso. O consórcio te empresta esse percentual sem juros. É como se você quisesse tomar esse dinheiro emprestado a um familiar. Ele ia te cobrar juros. Ou não sei. Ao banco, certamente, vai te cobrar juros. Aqui no consórcio é um direito seu, você não está pedindo favor, como pediria a um parente. Aqui você não está pedindo favor, você está exigindo, você está utilizando de uma prerrogativa que é sua, utilizar da própria carta de crédito para dar o seu lance. Então, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Vem logo para o consórcio Chevrolet que você vai ser feliz, como propaganda de refrigerantes. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Caetano, você já fez seu consórcio Chevrolet, Caetano? Ainda não, tô esperando. Vai fazer hoje, agora, quando eu sair daqui. É muito fácil. Inclusive, falar nisso, você sabe que pode fazer o seu consórcio de casa, né? Você vai entrar em contato com essa equipe que eu te falei agora e a nossa equipe vai fazer o consórcio online, não precisa nem sair de casa. Então, quando sair daqui do estúdio, você vai para casa, não quero tomar seu tempo, nós vamos mandar, então, o nosso setor de venda entrar em contato com você. Você já vai assinar esse contrato. Falar que eu conheço, faz aí um preço bacana, tô com essa linda. Então, é isso aí. Caetano, é muito interessante essa tecnologia de videomap. Eu conhecia muito pouco, eu conheci na prática, você fazendo lá na execução, que eu achei uma coisa extraordinária que não me sai da lembrança. Não tão somente eu, mas como minha plateia. Até hoje, alguns ainda falam comigo, puxa, mas que coisa bem projetada, foi lindo aquilo ali. Foi realmente muito lindo. Mas eu só conhecia ali, o produto pronto, né? Certo. O produto pronto, aí é redundância, né? Então, mas agora você contou os meandros, as histórias, o passo a passo, e sobretudo que é acessível a qualquer pessoa, né?
Então, amigo, ó, eu estou muito feliz, satisfeito com suas explicações técnicas, muito fácil de entender, uma didática legal que você tem. Vamos difundir esse trabalho que vale muito a pena. Repete onde é que as pessoas podem te contratar. Podem me procurem pela rede, por enquanto, na rede social, pelo Instagram mesmo, tem todas as informações lá, tem um link da página, tem tudo, é mais fácil buscar por aí. VJ Caetano, VJ Kai, VJKAE, pronto. Se me procurar lá no Instagram, fala no inbox, lá também na descrição do site tem um link, tem direcionamento para onde precisar, tem pessoal que vai atender, vai responder todas as perguntas. E é isso. E aí estamos conversando. Legal. Então, galera, acessa, vai lá no Instagram, VJ Kai. Não tem DJ, que é DJ? Aqui é V, Exato. de vídeo. VJ Kai, K-A-I. Não é isso? K-A-E. K-A-E. VJ Kai, K-A-E. Conversa com ele. Vê quais as suas ideias, o que é que você quer fazer. Conversa com ele, que ele é o técnico. Você vai se surpreender. Nenhum evento doravante será mais como os de antes. Serão magníficos, porque Videomap, amigo, vai potencializar sua mensagem, mas assim, ó, você não tem nem ideia. Estou falando isso como usuário do produto, tá certo? Do produto Videomap. Porque o Big tá dando risada logo aqui. Muito bom, muito bom. Então é isso mesmo aí. Então, muito obrigado Caetano. Também. Até uma próxima, bem próximo, tá? Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera. Mais um podcast Ailson Lino Convida, trazendo tecnologia de ponta pra você. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino